Boa tarde a todos. Eu quero me dirigir de maneira muito especial ao nosso anfitrião, o vereador Érico Jacome. Em nome dele, a todos os vereadores aqui presentes, que representam o povo da cidade do Natal. Quero saudar Álvaro Dias, ex-prefeito. Quero saudar, de uma maneira muito especial, também Paulinho Freire, o atual prefeito da cidade do Natal. Todos os seus secretários aqui presentes, todo o corpo diretivo da Câmara dos Vereadores, funcionários, população que aqui veio. Me permito, para abreviar aqui as palavras, saudar os propositores do título de cidadão, Coronel Azevedo, na Assembleia Legislativa, que faz um belo e vigoroso discurso, Subtenente Eliabe, na Câmara Municipal. Ambos nos honram muito, falo pelo Partido Liberal, com a maneira como se comportam no exercício dos seus mandatos. Quero abraçar os deputados federais aqui presentes, Carla Dix, que está aqui na mesa, Sargento Gonçalves, que traz um slogan que é realmente muito importante para todos nós: Deus surpreende sempre, né? O nosso General Girão e o Cabo Gilberto. Quero saudar todos que aqui vieram para prestigiar esse grande brasileiro. Me permita uma rápida reflexão. E eu falo em especial ao povo de Natal e aos vereadores aqui presentes. Meu primeiro mandato parlamentar foi nessa casa, nessa Câmara, em 2023. Lá se vão 2003. Lá se vão 22 anos. Obrigado, senhor Coronel Pantoja Feitosa. Lá se vão 22 anos. Aqui foi a escola onde aprendi a dialogar, a transigir, a conversar, a tentar vocalizar o sentimento da população. Uma escola, senhor presidente, que eu sei que Vossa Excelência também cursou. O primeiro cargo público de Jair Messias Bolsonaro foi ser vereador do Rio de Janeiro. E essa é uma base que permite que no exercício da atividade política nós tenhamos, além da experiência, a humildade de entender que se nós não representarmos de forma adequada a população evidentemente nos coloca de lado. Então, exercer um cargo público especial do vereador, que é a primeira fronteira, é o primeiro ator, é o primeiro agente público próximo da sociedade, né? Ele precisa ter esse sentido de servir, né? De se colocar à disposição, né, da sociedade. Feito esse preâmbulo, eu preciso, e o presidente pediu para que eu falasse algumas palavras, não listar o que foi feito, mas dar aqui alguns números para vocês entenderem um pouco o tamanho da perda que tivemos com a não renovação do mandato do presidente Bolsonaro. Nós estamos falando de quase 14 bilhões de reais de recursos disponibilizados no espaço de 4 anos. 14 bilhões de reais que foram recepcionados pelos diversos municípios do estado, e não se perguntou a eles qual era a cor da camisa, qual partido eles seguiam. O slogan que foi idealizado e colocado em prática por ocasião da presidência do presidente Bolsonaro era mais Brasil, menos Brasília. E os recursos chegavam na ponta. E os prefeitos tinham a discricionalidade de empreenderem, de executarem, de fazerem obras, de prestarem serviços. Porque o povo não mora no Brasil, mora na cidade, né? É a cidade, é o bairro que precisa do atendimento médico, do atendimento de uma boa escola, de uma boa via calçada, precisa de uma ação social. É na cidade que essas coisas acontecem. Precisa ter um prefeito empreendedor. E aí, Paulinho Freire, me permita pontuar, né, a nossa alegria com o início do seu mandato. Né, o prefeito Álvaro Dias fez um grande trabalho e Vossa Senhoria, Vossa Excelência, está dando continuidade desse trabalho, entendendo que o nível, o sarrafo é muito alto. Mas vejam, por exemplo, esse São João, que não é só a festa por si só, é o que gera de emprego, de renda, de oportunidade, de atração para a cidade do Natal,
por pessoas que vêm de diversos lugares do país e aqui se encantam com a nossa cidade e resolvem empreender, gerar emprego, renda e oportunidade. A visão do administrador precisa transcender o feijão com arroz. Não se pode ter um administrador de uma cidade do tamanho do Natal que seja mais do mesmo. Ele necessariamente precisa inovar e empreender. Paulinho, que cursou comigo o Marista, conheço Paulinho há tanto tempo que é complicado falar, que as pessoas pensam que eu sou mais velho, né? Mas seguramente há 50 anos, né, nós estávamos juntos estudando no Marista, né? E Paulinho já naquela época disputava conosco liderança de classe, disputava conosco o centro acadêmico, que hoje é o Grêmio Estudantil. Então a vocação ela é despertada muito cedo, porque o agente público precisa entender a diferença entre se servir da sociedade e servir a sociedade. E aí, presidente Bolsonaro, eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de ter servido ao seu lado. O senhor é um brasileiro de bem, é um homem que ama esse país e que tem pago um preço muito alto por ter feito diferente dos outros. O presidente Bolsonaro não roubou nem deixou roubar. Ele está sendo hoje tornado inelegível e é importante que a gente diga isso onde a gente for. Ele é inelegível porque reuniu no exercício do mandato embaixadores para fazer uma crítica ao sistema eleitoral. Então, vejam que, de repente, no Brasil, passou a ser crime dissentir, discordar, criticar, não aceitar. Um crime de opinião, que está sendo, inclusive, convalidado agora no Supremo Tribunal Federal, com a votação da legalidade do artigo 19 do marco da internet. Assistimos ontem uma fala do eminente ministro Gilmar Mendes, secundada pelo eminente ministro Barroso, que foi de chorar. Um fala, olha, todos nós somos um pouco admiradores do Xi Jinping. Gostaríamos de trazer a experiência da China para cá, de uma ditadura sanguinária, que reprime a sua população, que impede que as pessoas se expressem. E o outro, num ato falho, diz, nós temos que verificar se quem fará a censura será um órgão do Estado ou a própria plataforma, confessando que o objetivo é censurar a população, é impedir que as pessoas se coloquem. O que eles não entenderam ainda, presidente Bolsonaro, é que ninguém mata um sentimento, ninguém mata uma ideia, ninguém mata esse amor que nós temos pelo nosso país, que foi resgatado pela maneira como se comportou Bolsonaro no exercício da presidência da República. Não aparelhou a máquina pública e pagou um preço por isso. Não permitiu que grandes quantias de dinheiro fossem dadas aos de sempre. Contratou pessoas profissionais para gerir as principais empresas estatais, como, por exemplo, os Correios, a Petrobras, né, a própria Eletrobras. E o resultado foi que essas empresas e autarquias deram lucro. E agora, na contrapartida, estão dando prejuízo. Porque a corrupção está no DNA do PT. PT e corrupção são a mesma face. São duas faces da mesma moeda. E elas se complementam e se atraem. Em 2015 e 2016, nós tivemos, com essa mesma receita que nós estamos assistindo aí, a maior catástrofe econômica que o Brasil já teve desde 1948. Então, veja a longevidade do tempo que o PT conseguiu, né, colocar lá a insígnia de primeiro lugar na destruição da economia brasileira, na subtração do PIB, quase 7 pontos percentuais nesses 2 anos, no fechamento de centenas de milhares de empresas, na supressão de milhões de empregos formais, no ataque direto à expectativa de futuro dos cidadãos, principalmente os mais jovens, que passaram a ter dificuldade de acreditar na expectativa de um país que pode e precisa ser melhor do que ele é. 6 anos se passaram. Temer, Bolsonaro. Reformas estruturantes foram feitas. Mudanças essenciais foram levadas a cabo. O país se modernizou. Os impostos foram diminuídos dos produtos industrializados. Houve a desburocratização do Estado brasileiro. Houve a redução do número de ministérios. Houve o cuidado com a coisa pública, mas principalmente nós resgatamos
o amor ao Brasil e as cores verde e amarela que sempre nos representaram. Obrigado, presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Eu tenho 61 anos, 4 filhos. Estou muito honrado, e sou todos os dias, de ter tido a confiança do povo do meu estado para representá-lo no Senado da República. Tenho tentado todos os dias fazer com que a população que me escolheu e aqueles que, mesmo não me escolhendo, se sentem representadas por mim, não tenham motivos para se envergonhar nem se esconder. Não é fácil. Mas eu acredito de verdade que essa noite longa, tenebrosa e escura, ela está perto do fim. Faltam apenas 1 ano e 4 meses. E toda a injustiça, toda a perseguição, todos os descaminhos que foram implementados pelo Estado brasileiro para retirar da vida pública um homem de bem, um homem honesto, certamente não tem encontrado eco no conjunto da sociedade. Todas as pesquisas mostram que o presidente está mais forte ainda. Eles não passarão, eles não vencerão. Viva o Brasil, viva o Rio Grande do Norte, viva Natal e viva Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil.